Olá, pessoal! E aí, como é que estão? Agoniados, né? Semana de prova, muita coisa, todo mundo correndo aí para estudar. Qual que é a proposta hoje? É a gente fazer uma revisão geral aí de tudo que já foi visto até a data de hoje, para facilitar aí o entendimento, para tornar esse momento mais ameno para vocês, porque eu sei que é muita coisa, tá? Mas vai dar certo. O que eu separei para vocês para essa prova N1 são apenas 2 capítulos do sistema músculo-esquelético e é o que eu vou mostrar aqui para vocês e é o que a gente vai revisar nessa aula de hoje, tá? Então prestem bastante atenção para vocês não estudarem o capítulo todo, porque eu separei justamente para não pesar. As duas últimas partes, elas ficarão para N2, tá joia? Então, podem estudar aí pelo Brunner e também pelo Nanda, né? Quando a gente fala lá do processo de enfermagem, dos diagnósticos, das intervenções, é importante que vocês tenham aí o domínio desse conhecimento. Então, continuamos aqui na função músculo-esquelética e eu gravei aqui bem rapidinho o passo a passo para que vocês possam estar pesquisando na biblioteca virtual, né? Para quem não sabe, entra no SEI, na barra à esquerda, a gente tem lá, né, uma biblioteca virtual onde a gente consegue o acesso a todos os livros, né, da nossa biblioteca física. Então, gravei aqui bem rapidinho, para quem não conseguiu ainda pegar, é o Tratado de Enfermagem. Lá na parte 9 da função musculoesquelética, o que vai cair na N1 é o 39 e o 40, ou seja, a gente vai discutir a avaliação da função musculoesquelética e as modalidades, tá? A parte do manejo, ela vai ficar para N2, porque são muitas patologias, né? São muitas intervenções de enfermagem, então eu quero que vocês estejam mais tranquilos para que a gente possa falar aí desse tema, tá joia? Vou abrir aqui esse vídeo rapidinho que eu fiz para vocês pegarem. Pessoal, para quem ficou em dúvida em relação ao referencial bibliográfico do nosso conteúdo, eu fiz aqui o passo a passo, tá? Para vocês estarem buscando aí na minha biblioteca virtual o livro que nós vamos estar utilizando. Então, é o Brunner, o Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico, tá? Segundo volume. Essa aqui é a capa do livro, 14ª edição. E a função que nós estudamos até aqui é a função músculo-esquelética, aqui, ó, onde eu tô passando aqui com o mouse. Para a prova N1, eu quero que vocês estudem a parte 9, 39 e 40. Então, para essa prova vai entrar avaliação e modalidade, certo? O manejo com distúrbio e o manejo com traumatismo vai entrar para N2, porque são muitas patologias, então ficaria muito pesado já eu colocar nesta primeira prova, combinado? Então, parte 9, função musculoesquelética, avaliação da função e modalidade. São esses 2 capítulos que vai cair para a prova de vocês dessa semana. Um grande abraço. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Então, vamos lá. É isso. Não quero vocês com dúvida. Vocês têm abertura tanto no canal do Classroom, quanto no grupo, quanto no meu WhatsApp pessoal, quanto no SEI. Então, assim, ir para a prova com dúvida não pode, tá, pessoal? Sou bem tranquila em relação a isso, dou abertura para que vocês possam estar me enviando mensagem. Então, vamos lá. Vamos revisar aí essa parte da avaliação de enfermagem, né? Na aula anterior, eu falei para vocês que é de fundamental importância que o enfermeiro ele tenha aí esse conhecimento de porta para justamente trabalhar esse paciente com disfunção musculoesquelética. Então, a gente já estudou sobre a história da saúde, né? Buscar aí todas as informações que são pertinentes àquele paciente, né? Todo o seu histórico familiar,
todos os seus sinais e sintomas, porque dessa forma a gente consegue ali desenvolver uma anamnese, fazer um exame físico que vai nos permitir uma coleta de informações para fazer o nosso plano intervencional de enfermagem direcionado para aquela patologia, para aquele caso, tá? Então, não vou abrir muito aqui nesse slide, porque a gente já comentou na primeira aula. Deixa eu só pegar o marca-texto aqui. Então, vamos lá. Depois que eu fiz, né, busquei aí esse histórico de saúde desse meu cliente, desse paciente, já fiz a análise, já investiguei quais são os sintomas comuns. A gente vai agora para a busca dos antecedentes de saúde sociais e também familiares. Percebam que tudo isso faz parte do histórico, que tudo isso é uma busca de informações. Vocês concordam comigo que é muito mais assertivo a gente fazer uma historinha ali com maior número de informações, porque desta forma a gente vai saber como prescrever essas intervenções direcionadas àquele caso, tá? Então é por isso que eu tô batendo bastante na tecla dessa questão de vocês estarem buscando essa informação. Então, quando vocês avaliam aí o sistema músculo-esquelético, vocês devem coletar dados, pessoal, que sejam aí pertinentes, tá? Justamente para poder incluir aí na história de saúde deles, certo? Então, busquem aí a ocupação, se a gente está falando aí de um sistema que ele é músculo-esquelético, é interessante vocês buscarem, né? A profissão, se aquele paciente, se aquele cliente no seu dia a dia, as suas atividades, ela exige um esforço físico maior, porque isso contribui muito em desgastes ósseos, em desgastes músculo-esqueléticos, né? Se é uma profissão onde a pessoa ela costuma carregar objetos que são pesados, se tem algum padrão de exercício, se ele tem etilismo, se ele tem tabagismo, se faz aí alguma ingestão dietética, né? Ou seja, de cálcio, de vitamina D, certo? E também as suas condições de saúde que são concomitantes, ou seja, buscar o histórico de saúde daquele paciente, se ele tem alguma cardiopatia, se ele tem a diabetes, se ele tem alguma doença pulmonar obstrutiva crônica, se tem aí algum histórico de infecção nos últimos dias, se tem algum tipo de deficiência que é pré-existente, né? Ou seja, é algo que foi congênito, né? É algo que adquiriu aí no decorrer da idade, algum tipo de anormalidade, tá? Se tem algum tipo de doença genética, porque tudo isso tem que ser considerado na hora de vocês desenvolverem e implementarem aí o plano de cuidado desse paciente, tá joia? E também, muito importante, é que vocês incluam aí nesse histórico, nessa avaliação, se tem aí algum histórico, né, de traumatismo previamente, ou seja, né, alguma lesão do sistema músculo-esquelético ou história de queda. Então, perceba o quanto rico é de informações nessa avaliação inicial que você está fazendo do seu paciente, tá joia? Então, ali você coletou num diálogo, numa anamnese, se esse paciente não tiver condição, o acompanhante vai ter, se ele tiver algum tipo de deficiência, se ele for menor de idade, se ele for idosinho também, que não consiga ir verbalizar. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado no momento da consulta de vocês. Então, a gente coletou aí todo o histórico de antecedente de saúde, social e familiar. Agora a gente vai para uma parte que chama avaliação física. E o que é isso, professora? É um olhar clínico, né? É um olhar ali para aquele paciente fisicamente, ou seja, você vai avaliar
o sistema musculoesquelético desse paciente. E isso varia muito, tá, pessoal? De uma avaliação básica da capacidade funcional até uma manobra que ela é mais sofisticada do exame físico para poder facilitar aí o diagnóstico de distúrbio ósseo, muscular ou articular que ele é específico, tá? E como que é a extensão dessa avaliação, professora? O que eu tenho que chamar a atenção no momento que eu estiver ali com aquele meu paciente? Tudo isso vai depender, gente, das queixas. Então, prestem muita atenção nas queixas físicas daquele paciente, na história de saúde que você já coletou e nos achados, né, físicos que merecem uma exploração adicional no momento de inspeção, na palpação. Tudo aquilo que você encontrou ali, que você julga que não está dentro das condições normais, aquilo tem que ser buscado, aquilo tem que ser investigado, aquilo tem que ser comunicado enquanto um time, enquanto uma equipe multiprofissional, tá? Então, a avaliação de vocês, ela é essencialmente uma avaliação funcional e o foco é na capacidade do paciente de realizar as atividades da vida diária, tá joia? Então, essa é uma informação muito importante para vocês absorverem, certo? Então, como eu já adiantei para vocês, quando a gente fala da avaliação física, eu até coloquei aqui em negrito, a forma que a gente vai utilizar para fazer essa avaliação são as técnicas de inspeção. Então, eu vou inspecionar, eu vou palpar, eu vou tocar, eu vou buscar algo que é palpável para que a gente possa chegar ali, né, em um diagnóstico. Então, a técnica de inspeção e palpação para avaliar a postura, para avaliar a marcha daquele paciente, a integridade da pele, a integridade óssea, a função articular, a força, o volume muscular daquele paciente, tá? Então, não esqueçam do quanto isso é importante, esse contato, esse tato, esse diálogo com esse seu paciente, tá joia? Você, enfermeiro, deve ser capaz de compreender e executar aí técnicas de avaliação corretas com pacientes que estão aí com algum traumatismo, né, músculo-esquelético. Quando sintomas específicos ou achados de disfunção musculoesquelético estiverem aparentes, você vai documentar, tá, de forma cuidadosa, todos os achados desse seu exame e vai compartilhar aí com a sua equipe, com o médico, com o fisioterapeuta, né? Com todo o time envolvido ali no cuidado daquele paciente. Que através desse compartilhamento, que através desse diálogo, que vocês em equipe podem aí decidir, tá? Quais serão as intervenções, quais serão as análises necessárias para a investigação daquele diagnóstico e para a melhoria da qualidade de vida daquele paciente. Tudo bem até aqui? Ok. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né, da busca do histórico e dessa avaliação física, agora a gente vai entrar no passo a passo do que vocês têm que analisarem nesse paciente. Então, a primeira análise que a gente vai discutir é o olhar físico para a postura desse paciente. De que forma, professora? Não sei se vocês se recordam lá na anatomia, quando vocês estudaram a osteologia da coluna vertebral, falou-se bastante, né, sobre as curvaturas. A gente tem curvaturas que são primárias, a gente tem curvaturas que são secundárias e que é algo que é basal e que até então a gente nasce, né, e é desenvolvido ali intrauterino e vai aí evoluindo com o passar da idade. Porém, tem alguns tipos de curvatura que elas já entram como um processo patológico e é justamente nessa análise física, nessa análise postural que vocês têm que chamar a atenção, tá? De que forma que é aí a normalidade da curvatura. Então, a coluna vertebral, ela é convexa, tá? Na porção torácica
e côncava na região cervical e lombar. Não sei se todos se recordam aí dessa estrutura, né, desse olhar aí da coluna vertebral. E quando a gente está fazendo essa avaliação da postura, existem alguns tipos de deformidade. Só um minutinho, pessoal. Quero espirrar. Não veio, não. Então, existem aí alguns tipos de deformidades comuns da coluna vertebral. E um tipo de deformidade que pode evoluir em qualquer tipo de idade é a hipercifose. Alguém já ouviu falar? O que é hipercifose? Não se preocupem que eu vou mostrar para vocês o desenho no próximo slide para poder facilitar. Então, a hipercifose, ela consiste aí no aumento da curvatura para frente da região da parte torácica da nossa coluna vertebral. E isso provoca um arqueamento da região do dorso. Então, esse dorso, ele fica mais arqueado. Então, é aquela postura corcunda que a gente costuma analisar. Então, esse paciente chegou, não se esqueça de analisar a sua postura. Hipercifose é o primeiro tipo de curvatura anormal que a gente está falando, tá? Anotem aí. Já a segunda deformidade da coluna vertebral, ela é chamada de hiperlordose. E qual que é a diferença, professora, de hipercifose para hiperlordose? Então, vem aqui comigo. A hiperlordose, ela já é aí, pessoal, uma curvatura que ela é exagerada, só que a nível de lombar. Então, perceba a diferença. Quando eu falei hipercifose para vocês, eu falei de parte torácica da coluna vertebral. Já quando eu falo de hiperlordose, eu estou falando de região lombar. Lembra? Hiperlordose, lordose vem de lombo, de lombar, tá? E a terceira deformidade que eu quero que vocês não esqueçam é a escoliose, talvez mais comum aí para vocês, né? Escoliose. A escoliose consiste aí num desvio da curvatura da coluna para a região lateral, seja para a direita ou para a esquerda. Então, vamos lá. Quais são os 3 tipos de curvaturas, né, com anormalidade? Hipercifose, que é o aumento da curvatura na parte torácica da coluna. Hiperlordose, que é uma curvatura exagerada a nível lombar. E a escoliose, que é um desvio em curvatura lateral da coluna vertebral. Então, eu trouxe aqui é uma imagem numa vista, né, lateral, vocês estão vendo, de toda essa osteologia da coluna vertebral. E como eu falei para vocês, tem aí, né, a divisão das vértebras, cervical, torácica, lombar, sacral e coxígena. Então, hipercifose é um aumento a nível torácico. Então, perceba, eu estou passando aqui em amarelo, a nível torácico. Hiperlordose é a nível lombar. Já estou falando a nível lombar, tá? Lombar. E já a escoliose é uma lateralidade, né, dessa coluna. Ou vai lateralizar para a direita ou vai lateralizar para a esquerda. Então, fixem bem essa imagem, tá, pessoal? Isso aqui pode ser pergunta de prova, então eu quero que vocês não fiquem com dúvida relacionado à localização. Hipercifose a nível torácico, hiperlordose lombar e a escoliose, estou falando de lateralidade, seja para a direita ou para a esquerda. Tudo bem? Ok. Então, vocês avaliaram aí para mim, né, a postura desse paciente e já conseguiram identificar aí algum tipo de anormalidade. Olha, que bacana. Então, esse paciente já chegou para ti e ali na avaliação física você já consegue identificar. Então, durante essa inspeção da coluna vertebral, você tem que expor as partes desse paciente para você conseguir inspecionar, concordam? Então, tem que analisar a região do dorso, né, que é a região das costas, avaliar a região das nádegas, os membros inferiores. E dessa forma, você, examinador, né, enfermeiro daquela unidade, daquele plantão, vai conseguir inspecionar
todas as curvaturas da coluna vertebral e a simetria desse tronco numa vista posterior e também numa vista lateral, tudo bem? Então, esse paciente, né, em pé, você vai estar ali atrás dele, vai estar observando se tem alguma diferença na altura dos ombros, se tem alguma diferença na região da crista ilíaca, na simetria do quadril, no alinhamento da coluna vertebral e inspecionar ele numa posição ortostática, né? Em flexão aí anterior do tronco. Então, ficou claro para vocês essa avaliação de postura, fazendo a inspeção, fazendo palpação também, se necessário, ok? Então, perceba que agora a gente está passando para a marcha. Avaliei fisicamente a postura e agora eu vou analisar essa marcha. Por quê, professora? É que é tão importante a gente avaliar a marcha do paciente, porque tem determinadas patologias, determinadas doenças que a gente consegue identificar pela marcha do paciente. Então, é essa visão crítica, esse olhar crítico que eu quero que vocês tenham ao você receber aquele paciente lá no seu consultório da unidade básica, tá? Ou qualquer outro lugar que vocês forem atuar, tá joia? Então, de que forma que vocês vão avaliar a marcha, gente? A marcha é avaliada pedindo ao paciente que caminhe. Realmente é a mobilidade ali. Então, peça esse paciente para caminhar, se afastando de você, que no caso você é o examinador, tá? Numa curta distância. Então, o que você vai observar nesse momento da avaliação da marcha? A regularidade, o ritmo, qualquer movimento instável ou que seja irregular, tá? Isso é frequentemente avaliado em pacientes idosos, é bastante comum e é considerado aí, né, movimentos irregulares e anormais. O joelho ele deve ser flexionado durante a marcha normal, então se vocês fizerem aí esse movimento de marcha, vocês vão identificar, vão observar que o joelho ele deve ser flexionado durante uma marcha normal, tá? E por seguinte, o movimento articular, ele é limitado, podendo aí interromper o padrão regular da marcha, tá? Então, quando eu falo de joelho para vocês, que é uma região que ela costuma aí trazer para esses pacientes alguns distúrbios, alguns desgastes, né? Por ser uma região ali que sobrecarrega o peso do nosso corpo. Então, tem que ser bastante avaliada de forma assertiva, olhar ali para as articulações, para os ossos, para os ligamentos, para os tendões, cartilagem e poder incluir alguns testes. Às vezes vocês estão aí pensando, professora, mas não é muito comum, né, o enfermeiro já formar e já ficar expert nessa avaliação e tal. Pessoal, o objetivo é que vocês saiam daqui cientes, conscientes de o quanto é importante essa avaliação musculoesquelética, o quanto você pode achar diagnósticos, o quanto você pode contribuir com a qualidade de vida desse paciente. Então, isso vai ser muito diferente para aquele paciente para aquele aluno, para aquele futuro enfermeiro que ele quer se especializar na área da ortopedia. Aí sim, se for uma área aí de ortopedia, você tem que aprofundar mais nesse conteúdo, entender melhor quais são os testes, mas aqui a gente consegue com certeza tocar aí um plantão e fazer uma avaliação da forma que ela tem que ser feita, tá? Satisfatória. Aí aqui eu cheguei na cereja do bolo. Por que avaliar a marcha? Porque várias condições neurológicas, tá, pessoal? Até coloquei aqui em negrito, elas estão aí associadas a um tipo de marcha que ela é anormal. E em que condição isso acontece? Um paciente que sofreu aí um acidente vascular encefálico, né? O AVE, o famoso aí antigo AVC. Esse paciente ele pode evoluir com uma marcha hemiparética espática, ou seja, só de um lado, né? Uma marcha equina, quando é alguma doença do neurônio motor inferior.
uma marcha festinante em doença de Parkinson. Então, assim, são habilidades que vocês vão desenvolver no dia a dia, na prática de vocês, tá? Não adianta eu jogar todo esse conteúdo e já garantir, assim, com 100% que vocês já vão sair daqui olhando a marcha daquele paciente, já vou identificar de primeira, não. A vida da gente é uma construção, né? Uma construção diária de conhecimento teórico, de conhecimento técnico, científico, juntado ali com a nossa prática. Então, essa experiência ela vai trazer essa visão, esse olhar clínico para vocês. Não se preocupem, tá? A única coisa que eu quero que vocês já peguem aqui é que essa avaliação de marcha ela tem o objetivo aí de nos demonstrar condições, né, que podem ser patológicas, principalmente em se falando aí, né, de nível neurológico. Então, aqui eu trouxe alguns vídeos para demonstrar para vocês o quanto muda dependendo da patologia desse paciente, né? Aqui é uma característica de paciente com Parkinson, tá? Então, perceba os tremores, perceba o movimento da marcha. Aqui já é um paciente que pode ter aí sofrido, né, submetido a um acidente vascular encefálico e teve uma sequela de alguma região, por isso que esse andar, ele está mais arrastado, essa região da marcha dele, e aqui da mesma forma. Então, percebam, bateu o olho, olha os tremores, olha esse passo mais arrastado, mais diminuído. Então, aqui já é uma condição neurológica que chama a atenção, tá? Para um diagnóstico aí de Parkinson. E esses dois provavelmente aí foi lesão neurológica a nível aí de acidente vascular encefálico. Então perceba o quanto importante é essa análise física de vocês, esse olhar clínico desse entendimento teórico associado à prática, certo? Então, ok, ó, perceba, já evoluímos na postura, na marcha, agora a gente vai para a avaliação aí da integridade óssea, tá? A integridade óssea, o importante é que vocês avaliem deformidades, que vocês avaliem o alinhamento desse esqueleto ósseo desse seu paciente, tá? Então, partes simétricas do corpo, como os membros, eles devem ser comparados. Membro direito com esquerdo, membro superior com inferior. Então, isso vai muito da análise da condição que aquele paciente chegou ali para você. Então, percebam que eu estou colocando em negrito palavras-chave que vão acompanhar para vocês no resto da vida quando a gente fala de avaliação. Então, eu vou avaliar, eu vou observar, eu vou descrever, eu vou inspecionar, eu vou palpar, eu vou auscultar. Então, é uma imensidão de termos e de palavras-chave que fecha aí essa avaliação, tá? Então, avaliem, observe qualquer tipo de deformidade em relação a essa integridade óssea. Não tenham medo de tocar o seu paciente, de conversar, de buscar as informações anteriores do porquê que ele chegou ali, se algo está errado, né? Então, se ele chegou até você, é porque algo está incomodando. Então, avalie esses membros, se eles estão numa situação de encurtamento, se tem alguma região amputada, tá? Como que está o alinhamento anatômico desse paciente, algum achado de fratura, se tem algum som, né? Algum ruído aparentemente anormal. E eu trouxe aqui para vocês, né, um som que ele é chamado de crepitação, ou seja, aquele som que tem ali uma sensação de ralar ou estalar. Então, em movimentos aí de articulações, né, que tem aí amplitude de mobilidade no punho, no cotovelo, no joelho, é importante esse momento de silêncio para vocês, ouvirem se tem algum som, algum ruído de crepitação, porque isso pode trazer aí, né, um ponto de vista de anormalidade e de desgaste com esse paciente, tá bom? Então, integridade óssea, muito importante. O que vocês, enquanto enfermeiro, devem observar? Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês anotarem. Então, se a parte afetada é um membro,
Como é o seu aspecto geral em comparação ao outro membro? Então, façam essa comparação. Se é na mão direita, compare à esquerda, tá? Ou vice-versa. Esse paciente, ele consegue mover essa parte que está afetada? Se perguntem. Faça essa pergunta para esse paciente. Se o membro está envolvido, os dedos das mãos ou dos pés tem sensibilidade e movimento normal? Esse paciente consegue fazer flexão, extensão? Como que tá o toque dessa pele? Tá fria, tá quente, com algum sinal de inflamação, certo? Qual que é a cor dessa parte distal da área afetada? Para a gente já analisar aí a parte, né, vascular, a questão da perfusão, se está pálido, se não está, se está manchado, se está cianótico, se tem ali um enchimento capilar, né? Que é a avaliação que nós, enfermeiros, a gente faz comprimindo aqui, ó, delicadamente a unha até ela empalidecer. Façam aí na casa de vocês. Em seguida, você libera aí essa pressão do dedo. Então, qual que é a avaliação sua? É anotar o tempo que a cor do leito levou para retornar ao normal. Então, lá na UTI, que eu trabalhei muito tempo, a gente faz essa avaliação de enchimento capilar, pacientes graves que estão ali com disfunção orgânica, justamente para a gente avaliar essa perfusão desse enchimento capilar, tá? Então, quanto mais rápido esse capilar encher, voltar ao normal, menos grave é essa situação. Já quando esse capilar ele demora a retornar, né? A mais de 3 segundos, é um sinal de alerta, de atenção para nós profissionais relacionada aí, né? A toda essa questão da perfusão desse paciente. Outro tipo de avaliação que é muito importante, se falando de sistema músculo-esquelético, é a aferição do pulso. Pulso arterial palpável, distalmente na área afetada. Então, façam um toque sem medo. Avaliem o pulso arterial desse seu paciente, tá? Se tem alguma situação ali de edema que vocês conseguem visualizar, se tem algo que está comprimindo, se está apertando alguma roupa, alguma tala, tá? Se a elevação dessa parte afetada ou a modificação em sua posição afeta os sintomas, ou seja, né, se eu pedir para esse paciente se movimentar, isso vai afetar ou não. Então, realmente é um olhar clínico. Eu coloquei aqui só algumas sugestões de avaliações para vocês já terem uma ideia quando vocês forem praticar lá no estágio a qualquer situação aí de disfunção músculo-esquelético, tá joia? Então, ok, já vamos aí para avaliação da função articular. Alguém consegue falar aí para mim qual região é essa de articulação que está aqui aparecendo para vocês? Muito bem, né? É aí a região do joelho, é um tipo de articulação sinovial do tipo gínglimo. Então, é uma articulação que ela faz flexão e extensão. Então, entendam, né, que avaliar esse sistema articular nos faz observar a amplitude de movimento, se há presença de deformidade, se tem estabilidade, se esse paciente tem alguma queixa de dor no momento que você está fazendo a palpação, presença de nódulos, então tem que palpar para ver se tem algo diferente na região. Então, só para relembrar, vocês estão vendo que eu estou colocando muita anatomia na aula, porque a gente está falando de músculo, a gente está falando de osso, e é importante que vocês tenham essa visão. Então, relembre aí as principais articulações do corpo, né? Articulação de ombro, de cotovelo, articulação de joelho, de tornozelo. Então, são articulações que têm muita mobilidade e muitas doenças aí relacionadas à função músculo, né? Muscular, função óssea, ela vem aí afetada a nível de articulação, de desgastes, tá? As famosas aí bursites e por aí vai. Então, se esse movimento articular, pessoal, ele tiver comprometido, ou se ali no momento da sua avaliação o paciente se queixar de dor, tá? Vocês têm que procurar razões. Então, se ele está com dor, alguma coisa está acontecendo. E algo que é bastante avaliado nessa função articular é o derrame articular,
Ou seja, né? Não sei se vocês se recordem, dentro aí dessa articulação a gente tem uma cápsula que envolve e tem a presença do líquido sinovial, que vai permitir aí esse movimento sem desgaste, que vai lubrificar essa região justamente para permitir essa mobilidade. Em situações patológicas, acaba ocorrendo um derrame articular, ou seja, um excesso de líquido dentro dessa cápsula, e isso pode ocorrer aí com sinais clínicos de tumefação, aumento da temperatura dessa região, e isso nos remete aí, né, um alerta para uma inflamação ativa, tá? Então, quando vocês já suspeitarem aí desse derrame, se essa articulação ela tiver um aspecto de inchaço, né, tiver aí alguns marcos ósseos normais que tiverem ocultos, certo? E o local mais comum na prática que a gente visualiza esse derrame articular é na região do joelho. Então, percebam, anotem, se houver grande volume de líquido nos espaços articulares abaixo da patela, isso pode ser identificado pela avaliação do sinal do balão ou balotamento do joelho. Nossa, e agora, professora? Entendi nada. Como que eu vou chegar nessa conclusão? É um exame radiológico? É no exame físico? Como que a gente vai saber? Então, eu acabei de falar para vocês, o nome dessa avaliação, ela chama sinal do balão ou também balotamento do joelho, que é ali na inspeção, na palpação que você toca a região, você consegue direcionar essa região de derramamento. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide, tá? Então, houve aí suspeita de inflamação ou de líquido extravasando aí numa articulação, aí sim, discutir o caso para poder direcionar para uma avaliação aí de um especialista, um reumato ou um ortopedista. Então, ficou claro para vocês essa avaliação da função articular? Eu trouxe aqui mais um videozinho para vocês verem justamente essa mobilidade aí da região do joelho. Então, só a título de curiosidade, tá? Essa aqui é a manobra de balão ou balotamento, justamente a manobra que você vai fazer para identificar se tem esse derramamento aí desse líquido sinovial, tá? Então, a gente faz aí um movimento de ordenha para baixo, no toque mesmo, tá? Aplica uma pressão a nível medial. Medial é tudo que está mais próximo ali, né, do nosso plano mediano do corpo. Então, internamente, vocês vão aplicar aí essa pressão medial e vai tocar para poder observar aí a onda desse líquido. Então, você consegue sentir para que região que esse líquido está indo, tá? Então, perceba mais uma vez, eu colocando para vocês o quanto é importante a avaliação física, o toque, o tato, tá? O olhar, o descrever, tudo aquilo que você está pegando ali de informações. Então, o nome da manobra e o nome do sinal da avaliação que você faz para identificar grande volume de líquido nos espaços articulares chama sinal do balão ou balotamento do joelho. Então, é uma manobra que você faz o toque, a palpação na região de articulação. Aqui eu trouxe mais uma foto para vocês identificarem aí, mais uma deformidade articular, aqui é chamado de artrite reumatoide, tá? Então, perceba aí o desvio ulnar, a deformidade, chamado pescoço de cisne, porque tem o formato aí de um pescoço de cisne, tá? Então, por isso que leva esse nome nos dedos. E é uma hiperextensão aí das articulações da região interfalângica proximal, com flexão aí das articulações interfalângicas distais, tá? Então, essa aqui é a avaliação da função articular. Mais um videozinho para vocês verificarem aí, né, essa mobilidade das nossas articulações interfalângicas, também fazendo aí movimento de flexão e extensão. Então, mais uma vez, que região que é essa daqui, hein? Muito bem, isso mesmo, região do ombro. E essa? Região do cotovelo.
olha aqui. Que osso que é esse? O húmero, o rádio, a una. Então, tudo isso são movimentos articulares, para vocês relembrarem aí a avaliação, tá? A pele, bem tranquilo, né, para vocês avaliarem. Então, além de vocês verem essa função musculoesquelética, você também tem que inspecionar a pele, tá? Procurar aí sinais de edema, avaliar a temperatura, a cor, porque vocês sabem, né, que sinais de inflamação a gente consegue identificar nessa inspeção da pele. Então, quando a gente faz aí essa palpação, a gente consegue visualizar regiões que estão comprometidas, regiões mais quentes, que pode sugerir aí um aumento da perfusão, ou uma região de inflamação, ou uma pele mais fria, que isso já submete ao contrário, né? Que é uma diminuição dessa perfusão, se há presença de edema, se tem algum corte, alguma contusão, a cor da pele, se está cianótica ou não, se está pálida ou não, se tem diminuição de circulação naquela região. Tudo isso vai influenciar na sua conduta de enfermagem para condições músculo-esqueléticas. Então, a avaliação da pele, muito importante. E também, tá? Já quase finalizando aqui essa parte de avaliação, a condição neurovascular, tá, pessoal? Então, a condição neurovascular também é uma função da avaliação do enfermeiro, certo? Principalmente pacientes com fratura, em decorrência aí de risco de lesionar algum tecido importante, algum nervo importante. Então, você, enfermeiro, futuro enfermeiro, precisa estar atento, tá, pessoal, a esses sinais e sintomas de uma síndrome, que ela chama síndrome compartimental. Ou seja, né, aquele paciente com lesão musculoesquelética, você tem que estar atenta a uma síndrome que chama síndrome compartimental. Mas o que é isso, professora? É um problema neurovascular, tá, pessoal? Que é causado aí por um aumento da pressão ali na região do compartimento do músculo, que aumenta em tal ponto que a microcirculação daquela região, ela diminui. E com essa diminuição da circulação, esse nervo ou músculo, ele entra em anóxia, tá? Então, ele acaba necrosando. Por isso que é importante essa avaliação, essa visão num tempo precoce, porque se passar ali, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 4 ou 6 horas, esse paciente ele corre o risco de perder esse membro, tá? Então, lembre, a síndrome compartimental é uma síndrome que você, enfermeiro, precisa avaliar em pacientes aí com lesão musculoesquelética, tá, joia? Quem ficou com dúvida em relação ao conceito dessa síndrome compartimental, pode me procurar, certo? Aqui, ó, são 6 horas, é isso mesmo. Então, a função, ela pode ser permanentemente perdida se essa situação de anóxia, ela se perdurar aí por mais de 6 horas, tá? Então, tem aí algumas escalas, alguns tipos de avaliações que vai nos direcionar nessa condição neurovascular, onde a gente consegue visualizar a circulação, motricidade e também a sensibilidade desse paciente. Então, percebam, é grandioso esse sistema musculoesquelético, não é simplesmente ali você olhar, virar as costas e sair, não. São muitos detalhes, é o conhecimento da anatomia, é o conhecimento, né, de si, daquele paciente e da condição que ele chegou. Então, só para vocês relembrarem, eu trouxe aqui o nome do nervo, qual que é o teste de sensibilidade e o teste de motricidade que você, enfermeiro, vai ter que executar nesse paciente que vai chegar lá para você. Então, a nível de nervo fibular, o teste de sensibilidade, você estimula a pele no ponto médio, entre o primeiro e o segundo dedo do pé. Eu tô com a mão aqui, mas só mostrando, tá? Então, a nervo fibular, o teste de sensibilidade, ele fica ali no ponto médio, entre o primeiro e segundo dedo do pé. E a motricidade, você vai pedir para esse paciente fazer ali, realizar uma dorsiflexão do tornozelo e estender os dedos do pé. Então, isso é a nervo fibular. A nervo tibial é outro teste, a nervo radial já é outro teste.
Tudo isso vai mudar de ponto dependendo da região que esse nervo está passando no nosso corpo. Então, se eu estou falando radial, eu vou lá para a região superior. Se eu estou falando tibial, eu vou lá para a região inferior. Então, façam esse link aí, tá? Ulnar a nível superior, mediano a nível superior, tá? Então, dá uma pausadinha e analisem que isso aqui pode ser importante para o atendimento de vocês em relação a esses pacientes, tá joia? E os indicadores aí de disfunção neurovascular periférica, vocês têm que avaliar a circulação, como eu já falei, a motricidade e a sensibilidade desse paciente. Quando eu falo de circulação, o que se deve pensar? Em avaliação da cor. Então, analise aquele membro, analise aquela região, se tem ali presença de cianose, se é uma pele que está manchada, se está pálido, qual que é a temperatura, se está fria, se está quente, se esse enchimento capilar ele tem um retorno aí maior que 3 segundos. Então, percebam que a gente vai buscando esse entendimento e vai conseguindo fechar aí esse nível de gravidade desse paciente. Já quando eu falo a nível de motricidade, analisem a questão se tem algum membro que está paralisado, como que está aí a questão da fraqueza desse paciente para determinados, movimentos. E já analisando a nível de sensibilidade, você vai verificar se em algum membro tem presença de parestesia, se é um tipo de dor que ela é contínua, se é uma dor que ela se alonga ali de forma passiva, ausência de sensibilidade. Então, são características importantes que vocês vão aí avaliar nessa disfunção, tá, neurovascular a nível periférico. Então, eu vou parar essa aula aqui e já eu volto para ela não ficar muito longa. Então, aqui a gente finalizou essa parte de avaliação, tanto de histórico quanto de avaliação física, tá? Então, retornem, façam a anotação certinha, porque agora a gente já vai entrar aí numa avaliação que ela é a nível diagnóstico, tá? Então, é ter o entendimento dos exames, dos tipos de terapias. Então, vamos parar aqui e já já eu volto com vocês. Até já!